Aê, começando mais um Performance Podcast. Eu sou o Nutri João Pedro. E aí, galera, eu sou o treinador Gabriel. Hoje a gente E trouxe um aí, convidado muito especial para falar sobre exames laboratoriais. Primeiro a gente vai querer saber um pouco da vida, né, do Gustavo. Então, Gustavo, gostaria que tu se apresentasse um pouco para o pessoal, por favor. com certeza. Então, uma boa noite, galera. Meu nome é Gustavo Camargo, né? Sou biomédico, inicialmente, formado em 2010, aproximadamente. E agora, na verdade, meio de 2021, formei em nutrição, né? E durante esse período, na verdade, a minha mãe, ela é farmacêutica bioquímica, ela tem um laboratório de análises clínicas, na verdade, nós temos um laboratório de análises clínicas há mais de 35 anos. Então, assim, eu tenho 33 anos, ela já tinha um laboratório quando eu nasci, a minha irmã também é biomédica, né? Então, nós viemos de uma família nós fomos criados dentro do laboratório de análises clínicas, basicamente, né? E aí, Não. eu iniciei a faculdade de biomedicina com 17 anos, né? Terminei com 20 para 21. Então, corrigindo o que eu falei, 2010 foi no final de 2009, né? Que eu me formei em biomedicina. Assumi o laboratório, né? E trabalhei basicamente só voltado realmente para a parte de análise dos exames, né? Da realização dos exames, né? E eu fui tomando conta da administração do laboratório. Então, assim, minha mãe, ela foi me passando, né, o laboratório, porque ela também é funcionária pública, hoje já não mais, hoje já é aposentada. E aí eu assumi o laboratório e eu fiquei mais voltado para a parte administrativa, né, e como responsável técnico. Então, a parte de assinatura, a parte de conferência dos exames, né, e só Onde é o laboratório? é em Que cidade Rondônia, que é é? em Ji-Paraná. Ah, em Rondônia? Isso, Caramba! Aham, massa. é bem distante daqui tá, dá Bastante. uns 3 mil e poucos quilômetros, né? Bem longe. Ah, Nossa. Mas é é. porque, como o meu pai é paranaense, minha mãe é catarinense, todos final de ano nós vínhamos para cá, para Balneário, então eu já idealizava, né, esse sonho de morar em Balneário. Só faltava Entendi. a independência financeira, né? Então, Uhum. eu assumi o laboratório, fiquei trabalhando no laboratório até 2017 para 2018, né? E foi quando eu decidi realmente vir embora para cá e começar a nutrição. O Mas laboratório ainda existe? Tá rodando lá existe, ainda? Pô, sim, top. funciona. Para vir embora, eu vendi, porque assim que eu assumi o laboratório, aí eu consegui ampliar bem, tanto que quando no final, digamos, da minha gestão, da minha administração, eu comecei apenas com um laboratório, né? No final, nós tínhamos 2 laboratórios e 5 postos de coleta. Então, o laboratório é onde realmente realiza o exame, né? E o posto de coleta é onde coleta para ser enviado para a central para realização. E aí, para vir embora, eu vendi, porque eu sabia que minha mãe e minha irmã elas não conseguiriam dar conta de administrar sozinha, né? Eu vendi uma parte. Então, assim, hoje ele está menor do que quando eu estava trabalhando, mas ainda funciona. Ele Uhum. funciona perfeitamente. Cara, e que incrível, assim, né? E tu já manjava bastante de exames ou ou foi a partir da nutrição? Claro, tu estudou justamente para tocar o negócio, mas como tu falou que tu cuidava mais da parte administrativa, né? Mas tu já manjava bastante, assim como tu manja hoje, de exames laboratoriais, de interpretação de exames, ou tu Não, foi pegando mais na parte da nutrição mesmo, já que tu já tinha mais familiaridade? na, na verdade, isso eu devo ao fisiculturismo, Aham. né? Porque Uhum. eu formei em 2009, em 2011 eu casei, né? E aí eu já treinava, eu treino desde os 13 anos de idade, então já fazem mais de 20 anos, né, que eu treino ali, basicamente 20 anos, tô com 33. E então assim, eu sempre gostei muito de treinar, né? Nunca tive pretensão em competir. O que eu realmente queria, por eu sempre treinar desde os 13 anos, eu sempre tive o momento do treino como a minha terapia, né? Então, assim, no treino eu não gosto de conversar, tanto que eu coloco meu fone, eu treino com o fone, porque eu evito realmente conversar, porque como eu sei que tira o meu foco do treinamento, eu acabo muitas vezes sendo grosso com as pessoas ou tratando as pessoas de forma que eu não gosto,
né? E aí, muitas vezes, depois eu tenho que ir lá pedir desculpa pra pessoa. Então, assim, durante o meu treino, eu já coloco fone para evitar a conversa, realmente. Porque é, as pessoas, elas vêm atrás de informações, só que depois que você se torna, né, depois que, digamos que a minha opinião realmente vale, ou que a pessoa depois que você se torna um formador de opinião, tava faltando eu conseguir encontrar essa palavra, depois que você se torna um formador de opinião, a sua resposta, ela precisa ser muito bem avaliada antes de você responder. Porque Sim, se você concordo. não tiver, você não avaliar o contexto de tudo aquilo, né? Então, quando a pessoa vem perguntar alguma coisa, a primeira coisa que eu falo, cara, depende. Depende, velho. Depende de ser isso, depende daquilo. Não tem como eu te dar uma resposta do nada que é melhor você colocar mais carboidrato, se é melhor você colocar menos, se é melhor você usar mais esteroide, menos esteroide. Cara, são diversos fatores, né? E aí as pessoas, elas sempre, elas querem facilitar as coisas, elas querem minimizar as coisas, perguntando sobre, o que seria melhor, ou, me dá uma dica a respeito disso. E aí isso, com os anos, vai te enchendo o saco, né? Você coloca isso, 20 anos treinando ali, todo dia alguém chega para perguntar alguma coisinha que atrapalha o seu treino, que tira o foco. Então eu prefiro ficar de fone para realmente, né? E o momento do treino é o meu momento de relaxamento ali, da minha terapia, né? Eu sempre gostei disso, nunca pretendi competir nem nada. Só que daí a minha esposa, em 2013, ela decidiu começar a competir. Na verdade, ela teve a ideia, né? Ela começou, foi onde a gente começou a ter aí uma maior, né? Foi mais difundido o fisiculturismo através das redes sociais, Sim. né? E aí, porque até lá ninguém sabia o que era fisiculturismo ou não, principalmente o feminino, né? A wellness, no caso, né? A categoria wellness, acho que começou em 2011, 2012, alguma coisa do tipo. E aí, por ser, digamos que, muito possessivo, ou tipo, eu tive uma educação, digamos que, meio que mais rigorosa, né, em relação a algumas coisas, e para mim, não era algo normal eu permitir que a minha esposa competisse, ou, né, enfim, no fisiculturismo, e aí, mais como uma forma de acompanhá-la, eu comecei a competir. Então, eu já administrava o laboratório, já tinha entendimento sobre a área, né? E comecei a ler sobre, pesquisar sobre, Uhum. ter a conversa com pessoas que já eram do meio. E aí, por você ter uma base, hoje a faculdade, ela, digamos que, para um pouco, uma parte para facilitar, né, a formação dos alunos, outra parte para reduzir o custo, né? A grade curricular dos cursos, elas são bem reduzidas, né? Então, assim, na Sim. nutrição, o que eu vi sobre fisiologia, o que eu vi sobre farmácia, o que eu vi sobre hormônios, foi uma parcela muito pequena Quase do que nada, eu né? vi na biomedicina, Uhum. né? A biomedicina, Uhum. no primeiro curso que eu fiz, que comecei em 2009, de lá para cá, a grade do curso, ela reduziu quase 30, 40%. Tipo, quando eu formei era 3.000 e poucas horas, tem lá tantas horas, e hoje é bem mais reduzida, né? Então, assim, eu tinha uma base bem formada, e aí eu comecei a estudar sobre, e foi vindo a prática, foi vindo aí as competições, né, tanto minha quanto dela, eu que sempre preparei, eu que sempre fui, né, pedindo, graças a Deus, tive alguns bons contatos, né, já conhecia o do Halush desde aquela época, né, de 2011 para 2012, já Legal. via alguma documentação, alguns posts dele, já tinha um certo contato com ele, né, também com outras pessoas do fisiculturismo. E aí isso foi, digamos que, afiando e foi me aperfeiçoando na parte ali dos exames, porque realmente era onde eu estava, né, dentro do laboratório, e o bodybuilder, ele acaba sendo, é, é, gostando de fazer algumas experiências, experimentos, né, então Então você conseguiu aprender na teoria e já começar na prática a ver algumas coisas. Já conseguiu sim, aliar já tudo começava isso a ao mesmo aplicar na prática. tempo.
Legal, legal. Começado a aplicar e ter resultado na prática, digamos. E sobre treino, assim, tu treinava há bastante tempo, mas tu já ia estudando questões teóricas de treino ou tu ia lá, era faca na caveira e já era, assim, na academia mesmo? Então, eu comecei a estudar mais sobre treino após ter um entendimento melhor já sobre hormônios, sobre exames, né? Então, assim, sobre treinamento eu comecei a estudar mais há uns 5 anos, vamos supor, uns 4 anos, né? Uhum. Porque é o momento onde você percebe que realmente para evoluir dali para frente você precisa ter uma boa base de treinamento, né? Você precisa porque até um certo patamar de shape, digamos, né, até dentro do normal ali, você consegue ir levando sem fazer uma periodização correta, sem realmente buscar as evidências teóricas ali, né? E, e aí, a partir do momento também que você começa a ter algumas lesões, né? Você também aprende com os erros, né? E tudo isso. E aí e eu, pelo menos, comecei a valorizar muito mais o treinamento, coisa que eu não valorizava antes. Não, não que eu não valorizasse. Eu chegava lá e fazia o meu melhor, né? Eu sabia que eu estava fazendo, dando o meu máximo, Mas era mais no feeling, né? Por exemplo. mas era mais no feeling, bem isso, Uhum. né? A gente diz que a musculação ela é um pouquinho desgraçada, assim, porque meio que, cara, todo mundo que chega lá, se fizer qualquer coisa, mesmo que seja errado, o cara acaba tendo hipertrofia, porque o método que foi criado de treinamento na musculação, ele é muito propício para criar hipertrofia, né? Então é realmente o cara que começa ali, é bem provável que ele hipertrofie mesmo que ele não faça as coisas da maneira mais correta, mas ele tem consequências. Talvez ele poderia evoluir mais, talvez ele vai ter alguma lesão por consequência disso, enfim, né? Então, assim, eu tive a sorte de, em 2013, participar, porque o que acontece? Lá em Rondônia, na época ainda era bem escasso, né, o fisiculturismo, né, e os cursos práticos em relação à cinesiologia, biomecânica, questão da execução, Uhum. né? E aí, quando começou a ter alguns cursos, né, aí, digamos que como eu e a Patrícia, nós já éramos conhecidos lá, então as pessoas nos chamavam, digamos que elas nos davam, né, o curso e como forma de retribuição, nós, digamos que ajudávamos na publicidade do curso, Divulgação ali né? e tudo mais. Sim. E aí, então, assim, Legal. nós fizemos alguns cursos, né, com o Maurício do Mtor, já, e, tipo, isso há muito tempo atrás, 2013, quando ele começou. Antes dele, fizemos também do Newton Amorim Moreira, que é aqui de Floripa, né, o Chico. Então, assim, nós, mesmo não sendo tipo, eu era biomédico, trabalhava no laboratório, a Patrícia é dentista, né, trabalhava no consultório, hoje ela tá no 8º de educação física, ela tá terminando, minha esposa, educação física, né? Legal. E aí, mas assim, na época nós não tínhamos teoria alguma sobre treinamento, nós apenas íamos pro curso e como já tínhamos uma boa prática de treino, né, nós íamos conciliando o feeling ali do treino com uma correção e você vai adaptando, né, digamos que para a sua estrutura, né, respeitando ali a individualidade de cada um e com isso, digamos que eu consegui evitar algumas lesões, né? Porque hoje eu vejo que o principal em relação à hipertrofia é a longevidade, né? É você ter tempo para a musculatura ir hipertrofiando, porque é algo demorado, é Uhum. algo demorado. Não adianta você querer acelerar esse processo, não adianta você querer comer mais, você querer treinar muito, isso pode acabar gerando lesões, né? E não dar ali o devido descanso às articulações, mas assim, são coisas que na prática a gente vai adquirindo, né? Mas de toda forma, digamos que tanto que, vamos supor, esses dias mesmo na academia, mesmo estando de fone, eu estava treinando tríceps, né? Daí a pessoa veio perguntar, Gustavo, mas qual a sua opinião em relação ao treinamento de tríceps? É mais importante intensidade ou volume? É mais importante carga ou repetição, digamos, né? Uhum. Simplificando as coisas, né? Aí eu peguei e falei, irmão, cara, é o seguinte, velho.
eu gosto de opinar em cima daquilo que eu tenho conhecimento, em cima daquilo que eu realmente sei. Eu não gosto de achismo. Eu sei ou não sei. Né? Não tem negócio, eu acho que, eu acho que. Não. Para achar, tem muita gente. Né? Então, assim, se você me perguntar sobre algo que eu realmente sei, eu vou te responder. Agora, velho, isso daí não é a minha área, eu prefiro não opinar. Eu falei, eu tô treinando Uhum. porque é para mim. Agora, eu não monto treino para os outros, eu não corrijo coisa dos outros de treino, né? Então, assim, não me leve a mal, mas eu não sou a melhor pessoa para você me perguntar isso, né? Eu fui bem, Uhum. digamos que curto e grosso, né? E aí é dessa forma, Tá porque, certo. cara, eu não vou ficar entrando na área dos outros, eu não vou ficar me intrometendo em assuntos que Então, eu com realmente certeza. não tenho autonomia, então eu prefiro ficar de boas. Não, perfeito. Ô, Com Gustavo, certeza. e tu, quando na tua primeira competição, em questão de volume, tu já era desse tamanho, assim, ou era bem menor? Ou como é que foi, assim, Não, essa questão? Porque eu. depois que embalou a primeira, acho que foram várias competições, né? Tem até vários Como é que troféus foi a aí. caminhada, né? Foi. Então, assim, eu comecei a treinar com 13 anos, mas eu vim de uma infância com obesidade. Até os Uhum. 11 anos, mais ou menos, eu era obeso, né? E aí, com 12, eu comecei a fazer dieta, né? Fui na nutricionista. Então, para mim, digamos que quando eu já era mais jovem, era algo mais fácil fazer dieta, porque desde criança eu fiz. E Uhum. com 12 anos foi eu que decidi realmente não querer mais ser obeso. Eu falei, cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não quero mais ser gordo, não dá, tô sofrendo bullying, a meninada não tá nem aí, né? Você começa a, a querer, né, ter contato com meninas e, enfim, né? Eu decidi e falei, olha, então ela falou, então vamos procurar um nutricionista. Então, desde os 13 anos, né, eu já treinava, então eu sempre já vim, digamos que, formando a estrutura corporal. Porque em relação aos esportes, em relação ao preparo da estrutura corporal, isso depende do que o indivíduo faz na infância e na juventude. Com Porque é isso certeza. que vai moldar a estrutura corporal. Então, se você não adianta nada você durante a infância e juventude ser uma pessoa sedentária e depois dos 18 anos você querer treinar, usar o caramba que for para ser um fisiculturista, ser um monstro. Você não vai chegar, não vai, não existe. Impossível. Você pode ser um bom fisiculturista, mas você não vai ser um dos melhores, né? E isso também é em relação aos esportes no geral. O seu corpo ele demora para ir tomando essa estrutura, né? Então, eu por treinar desde os 13 anos, já com intenção de realmente hipertrofiar, já me cobrando ao máximo, o meu corpo ele já veio se adaptando, né? Então, portanto, que quando eu tinha 18 para 19 anos, eu treinava e, assim, eu já tinha uma estrutura mais diferenciada, né? Uhum. E aí, digamos que quando eu me formei, que daí eu tinha 22 anos mais ou menos, 21, foi quando eu tive o conhecimento maior sobre os esteroides, né? Sobre os esteroides, Uhum. sobre o fisiculturismo, sobre fazer, sobre ir monitorando, né, o uso com os exames laboratoriais, e aí, a partir do momento que eu comecei a ter um certo entendimento, eu comecei a fazer o uso, e uma coisa leva a outra, Qual a porque idade mais ou menos? com 22, 22, aham. esteroide sim, Mano. 22, mas Uhum. nisso eu já treinava há 10 anos, basicamente. 10, aham. Já Uhum. treinava basicamente 10 anos, tanto que, assim, Bastante tempo. o primeiro ciclo, digamos, que eu fiz, né, que foi, vamos por uma Durateston por semana, eu tive um ganho de 8 a 10 quilos em um mês. Nossa, Foi algo, né? absurdo. Eu já tinha a estrutura já meio que já diferenciada, e aí foi onde deu um boom, assim, tanto que minha mãe olhou para mim e falou, ai, filho, tá acontecendo? Tem alguma coisa de errado. Você vai colher sangue amanhã, que a mãe, ela mesma falou, você vai colher sangue amanhã que você deve estar usando alguma coisa e tal. Aí colheu, e Ela eu já tive tá que falar pra ligado, ela, né? pra fugir. O bom é que pra ti dava Mas, pra acompanhar semanalmente, né, os exames. Pra ti é sempre bem mais fácil, sim, né? era. Tipo, a qualquer momento você está dentro do laboratório, né? É muito mais fácil, muito mais o custo é mais reduzido, Sim. né?
Então, em relação ao fisiculturismo, aí a minha primeira competição, eu já competi na categoria bodybuilder, né? Eu não, Caramba. eu não vim assim do physique, subindo de Uhum. categoria, não. Quando eu fui competir, eu já competi na bodybuilder de 90 quilos, até 90 Pra quilos. galera que não sabe, a bodybuilder é a maior já, a É, categoria isso, dos né? caras maior. É o que usa a sunguinha fininha, né? Isso. É um cara maior, realmente. E aí, a minha primeira competição, de 2013 para a última, que foi o ano passado, né? Eu comecei competindo com aproximadamente 88 quilos, e aí na última agora eu competi com 102, né? No Então, palco? 88, sim, tá? Caralho, de 88 para 102 no palco. A É, primeira é 88, né? mas isso em 2013, né? Sim, 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 sim. Então foram 7 anos, 8 anos basicamente, né? Caramba. E aí 8 anos foram 88, 98, dá 13 quilos, 13, 14 quilos, né? Uhum. Então se você colocar Uhum. isso distribuído ali nos anos, vai dar 2, 3, Um 2, pouco. 3 quilos por ano, basicamente. E isso é Uhum. assim, dando o máximo e investindo o que tem em relação a financeiro, em relação a realmente desempenhar o melhor trabalho no treinamento. É que para isso é necessário horas de descanso, é necessário se alimentar bem. É algo que, assim, ela vai, digamos que, não digo escravizando, porque é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu amo fazer, né? Não a competição, mas o treinamento e a hipertrofia em É o si, ela lifestyle, né? lifestyle, perfeitamente, né? Lifestyle, Uhum. tipo, se eu não estiver fazendo isso, eu não estou feliz, basicamente. Sim, sim, sim. Exatamente, teu estilo de vida é esse, é se alimentar corretamente, ter as marmitinhas ali, é o treinar bem, né? Não, não tem, mesmo que não esteja em competição, você sempre vai fazer isso de alguma maneira, né? Perfeito. E E, somando tu e a Paty, quantos troféus dá ao total aí? Tem esses atrás e tu, antes da gravação, tu tinha mostrado mais alguns, né? Pra gente. cara, vamos ver aqui. Tem esse daqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Ali tá, você tem. Deixa eu Nossa, aí ver. tem um monte. Um, dois, Nossa, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Ah, deve ter uns cara, 17 por aí. 17 por aí. Nossa, meu Deus, tem que cara. parar de competir, não tem mais mesa para colocar. Não, mas E assim, é, a gente tem que ir vendo que, de acordo com o avançar da idade, os riscos e os colaterais do uso dos esteroides, eles vão sendo mais acentuados, né? Então, uma coisa é você usar esteroide, competir com 25, 26, outra coisa é você usar com 35, 36, né? Então, quanto maior a idade, maior o risco. E hoje, Uhum. no Brasil, o fisiculturismo ele se profissionalizou muito, muito, muito. De quando eu comecei a competir para hoje, né? a- Se você for avaliar assim, a competição, o Olímpia em si, né, o Olímpia, os atletas de 2000 são atletas que eles eram mais condicionados, eles eram mais fortes, né, eles tinham uma densidade muscular diferente da de hoje, né? Porque eram homens de outro século, de outra época, eram homens que sofriam mais, eram homens que buscavam mais incessantemente treino, não tinha para onde fugir, né? Eles não ficavam depositando a hipertrofia em cima de esteroides, de artifícios. Não, os caras treinavam para mesmo. Então, época de Ronnie Coleman, época de Dorian Yates, né? Naquela época, os caras realmente eram muita força. Portanto que você olha em cima do palco, a contração muscular deles é uma contração empedrada, que empedra. Por quê? Porque é muita força que o cara tem, É real. né? Uhum. Coisa que você não enxerga hoje. Mas no Dá a Brasil, impressão que era mais gana, né? Mais vontade do cara fazer, até porque os caras eles viviam uma vida normal, trabalhavam tudo, mano, quando ela era é, policial, enfim, e o cara tava lá no ferro o dia inteiro vivendo aquilo. Hoje em dia os caras eles ganham, eles são patrocinados, eles vivem só para treinar e comer e não também acho que não é tão diferenciado como era antigamente os shapes. é aquilo. Tempos difíceis fazem homens fortes, né? Concordo. Aham. Tempos fáceis fazem homens fracos. Então é basicamente isso, né? Eu não estamos falando que eu sou mais forte, mais fraco, não, mas a gente observa isso realmente pela necessidade, porque naquela época ou eles faziam aquilo ou morriam de fome,
Uhum. Não Uhum. tinha para onde fugir. E a, a- quando você tem pessoas que competem com você, que elevam o nível da competição, pessoas fodas, isso acaba te cobrando mais, né? E fazendo com que você seja melhor também. E era basicamente isso. Como tinham atletas muito fodas, cara com shape muito diferenciado, isso cobravam os outros também a elevar o nível, né? Sim, com E certeza. é basicamente isso. E aí, assim, no Brasil hoje, o fisiculturismo, ele se profissionalizou muito. Então, ainda mais para a categoria bodybuilder, né? Dificilmente você vai conseguir conciliar saúde com competição do bodybuilder em si, né? Ô, ô Nas, Gustavo, nas outras, nas outras categorias, tipo categoria wellness, tudo bem, você consegue competir sendo saudável. Na categoria physique já nem tanto, né? Mas assim, na bodybuilder é impossível. É impossível. sim, Então, ô, Gustavo, e hoje tu tá atuando como nutricionista já, por exemplo, preparação de atleta, atendendo o público geral, de emagrecimento? então, de preparação, no caso de preparações de atletas, eu não faço mais, digamos, né? Aham, Agora, público geral, emagrecimento, estética, desempenho esportivo, na clínica em si, né, diagnóstico clínico, todo mais. O que, digamos, que me instiga mais, né, é realmente a parte da esportiva em relação ao desempenho, uhum. né, e da estética relacionada ali a emagrecimento. Emagrecimento, pô, show. E seguinte, vamos então para o que tu mais gosta de falar, né? Inclusive, tu dá aula sobre isso em pós-graduação. Só para o pessoal entender de onde que eu te conheço, né? Eu e o Gustavo, nós éramos colegas. Eu tava iniciando ali na graduação. Aí ele veio para cá morar aqui e ingressou praticamente ao mesmo tempo, ali, um semestre antes, um semestre depois, mais ou menos. E o Gustavo, ele falava bastante, ele era quietão na dele. Mas volta e meia ele soltava umas assim, corrigindo a professora, coisa do tipo, porque o Gustavo era aquele tipo de pessoa que tava ali só pra cumprir tabela mesmo na faculdade, só pra buscar o diploma. Acho que foi basicamente assim a graduação inteira, né, Gustavo? Porque assim, eu Inclusive, eu acho que tu estava dando aula em pós-graduação e nem estava formado na nutrição ainda, né? Já dava aula isso, em eu pós estava de dando nutrição aula, e nem estava na era. pós. Já tinha E uma assim, formação, né? porque eu sempre fui uma pessoa que eu prefiro muito mais ter paz do que ter razão, né? E aí, pra, se eu vejo que algo vai tirar a minha paz, a não ser que aquele erro vá atrapalhar de uma forma drástica a turma, A né? turma, Então, aham. assim, eu realmente eu só expressava minha opinião, eu só falava algo quando eu via que era um erro muito grotesco, né? Então, assim, daí, Uhum. às vezes eu chegava e falava, professora, não é bem assim, assim, né? Porque eu me coloco no lugar, então eu não fico confortável lá de trás, chegar e falar, você tá errada, professora, não sei o quê, não é bem assim e tal, né? Então, eu prefiro muitas vezes chegar, conversar com a professora ou tentar de uma forma dialogar ali, mas era basicamente isso mesmo, eu ia só para cumprir ali a tabela, né, em relação a... E aí, sobre os exames em si, né? Então, antes de concluir a nutrição, eu já dava, né, a aula ali na pós-graduação sobre Aham. os exames, Pô, realmente. e como é que tu foi ingressando assim pra dar aula? Bom, beleza, eu consigo entender esse link aí da biomedicina com exames laboratoriais, mas tu falou que tu não era tão interessado nessa questão dos exames em si, né? Foi tipo surgindo ao longo da faculdade mesmo, que tu foi estudando mais a fundo? Não, então, no caso, quando eu, de acordo com que eu fui me aprofundando no fisiculturismo, aí eu fui Uhum, gostando, uhum. né? Porque aí Uhum. eu fui vendo realmente que era algo muito Sim, apaixonante. Era algo que uma coisa desligava a outra, que aumentava a outra, que dava um resultado em outra coisa, né? E aí você começa a ter uma noção, vamos supor, eu
gostaria de saber se realmente era uma vantagem fazer o uso dos hormônios tiroidianos ou não. Né? Então, vamos estudar toda a função dos hormônios tiroidianos, fazendo, se fizer o uso, o TSH ele abaixa, ele aumenta, o que ele faz, né? Então, e aí também, assim, neste período, eu comecei a dar aula em curso técnico. Então, no laboratório, né? Eu dava aula, eu trabalhava no laboratório, e aí eu já estava casado, não estava no fisiculturismo ainda, mas eu dava aula no curso técnico e a aula, digamos que era mais voltada para a fisiologia, né? E aí, no período em que eu estudava para montar as aulas de fisiologia, eu já ia estudando sobre os exames laboratoriais, entendeu? Uhum. Porque aí, digamos que a forma de você realmente saber interpretar adequadamente os exames é você saber sobre a fisiologia e sobre a patologia, né? Para que você saiba como que determinada substância ela é produzida no corpo, por que que você dosa aquilo, né? Tipo, por que que dosa a creatinina para avaliar a função renal, sendo que a creatinina não é produzida pelo rim, né? Tipo, por que então você faz isso, né? A creatinina ela é produzida através da contração muscular, né? Através da quebra da fosfocreatina. Só que, por ser uma substância que não há a reabsorção renal, e o nosso corpo, durante a filtração glomerular, ele reabsorve alguns nutrientes, né? Alguns nutrientes, alguns fármacos, né? E a creatinina ela não é reabsorvida. Então, por não ser reabsorvida, ela deveria ser totalmente excretada. E se o seu rim não está excretando, ele começa, a creatinina começa a se acumular. Mas não que essa creatinina em excesso, mais alta, ela vai causar dano renal. Não. Ela está se elevando porque o rim não está funcionando, mas não é ela que está fudendo o rim. Não é ela que Entendeu? é tóxica, né? É Então, só um sinalizador. não é ela que É, é é um nefrotóxica. marcador ali. Basicamente Tá. isso. Entendeu? Então, para que você seja bom em interpretar exames, você precisa ter esses links e realmente saber, né, como que é produzido, saber por que você vai solicitar determinado exame ou não, né? Então, é basicamente isso aí. Mas aí, neste período, eu dava aula no curso técnico e aí, quando eu vim para cá, que eu fazia a pós-graduação de bodybuilding coach pela Uniguaçu. Então, assim, eu fui aluno inicialmente, né? E no período de aluno, digamos que eu fui me destacando entre os professores, né? Porque, digamos que eu questionava muito os professores, iam com perguntas, né? A gente acabava tendo uma troca de conhecimento e os professores foram gostando e aí eu fui tendo mais contato com um dos proprietários, né? E veio através dele, ele é um professor também, né, da pós, e veio através dele a proposta, né? Falou: Gustavo, é o seguinte, eu estou precisando de alguém que realmente dê aulas sobre a interpretação dos exames laboratoriais, mas que tenha prática e vivência sobre o fisiculturismo, porque a pós do bodybuilding coach, né? É uma pós que é voltada para educadores físicos, fisioterapeutas, para nutricionistas, para farmacêuticos, para médicos, né? Então, no geral, aí, como digamos que o fisiculturismo, ele é algo muito empírico, porque dificilmente você vai ter pesquisas que tenham o mesmo contexto, né? Dificilmente as pesquisas do comitê de ética eles vão permitir você fazer pesquisas com pessoas usando esteroides, usando trembolona, que é algo veterinário, Sim, exato. né? E eu não sei nem se é possível replicar Não. o que a galera faz na prática, porque é muito singular, né? Muito específico. É difícil você conseguir reproduzir isso no estudo científico para avaliar se funciona ou não. E muitas vezes é muito feeling. O cara faz uma coisa para um, para o outro ele faz diferente. Tipo, realmente, eu também não vejo como fazer um estudo com fisiculturista, com o nível que os caras fazem nesse sentido de feeling e tal que eles têm. Então, assim, quase todos os dados, eles acabam sendo especulativos, né? Uhum. Porque você dificilmente vai ter evidências sobre aquilo. E aí ele precisava de alguém que
digamos que tinha essa prática, tinha a teoria, mas aí eu fui me aperfeiçoando, né, em relação à parte teórica, para o que acontece? Eu comecei dando aula só na turma de Bodybuilding Coach, que era uma turma mais voltada para o fisiculturismo, né? Mas tem outras turmas nos cursos que são mais voltadas para nutrição, que são mais voltadas para desempenho esportivo. Então, dependendo da turma, né, eu tenho que ir adequando quais exames serão mais Uhum. úteis. Porque assim, Uhum. por que eu vou chegar para a turma de nutrição e vou dar uma aula falando sobre esteroides? É só Não é o quem mesmo curte conceito. mesmo a É, Com parada ali certeza. que vai tirar sim, proveito da aula, né? Mas, por exemplo, o nutricionista que atende mais o público geral ali, que nem sempre emagrecimento e emagrecimento, tal, às vezes pega, na verdade, sempre vai pegar alguém que usa esteroide anabolizante, mas às vezes não é o foco, né, dos sim. nutricionistas. O que eu sempre busquei em minhas aulas é realmente entregar um material que a pessoa vá, algo que vai ser Uhum. útil, algo que vai realmente somar. Tipo, você assiste minha aula nesse final de semana, segunda-feira, se você for atender, você já vai aplicar coisas que você aprendeu na aula, Então, né? uhum. Então, assim, em relação a estado inflamatório do obeso, no caso do nutricionista, né? Voltado ali para análise, para a interpretação correta da homosteína, interpretação correta da PCR ultrassensível, a interpretação em relação à sensibilidade à insulina, a interpretar adequadamente o exame HOMA-IR, HOMA-beta. Então, dependendo da turma, você vai adequando a aula para ser mais útil para a turma, Uhum, claro. né? Uhum. E aí é basicamente isso, Pegando o que assim. tu falou aí, Tá? eu até queria te fazer essa pergunta sobre obesidade. Às vezes sempre vai aparecer alguém falando que é obeso e tal, mas tá com os exames ok, tá dentro dos parâmetros de referência, tá saudável. Queria saber de ti, assim, obesidade saudável existe? É possível? Porque, querendo ou não, pode não estar nos parâmetros, pode estar dentro das referências até, mas a níveis ótimos, dificilmente, né? Olha, ao meu ver, não. Não Uhum, existe obesidade saudável. Não existe. E, assim, se não está alterado, se os parâmetros não estão alterados ainda, aguarde que eles vão alterar. provavelmente, né? Então, é basicamente... Ah, não, certeza. Certeza. Uhum, Isso é certeza. Em relação à obesidade, lógico que assim, nós temos que avaliar o que seria a obesidade, né? Porque se formos avaliar através do IMC, Tu eu seria sou obeso obeso, certo? mórbido. Eu sou obeso mórbido. Com Meu certeza. IMC, meu IMC é Aham. 36, né? Então, assim, Com certeza. tudo depende do grau de obesidade. E também quanto tempo faz que essa pessoa é obesa. Uma coisa é você pegar os exames de uma pessoa com 25 anos, com 28 anos, que é obesa. Outra coisa é você pegar uns exames com 45, 50 anos de uma obesa, né? Então, é o tempo. Uhum. Mesma coisa o diabético tipo 2, né? Desde que desde que há o diagnóstico da diabetes tipo 2 até realmente ter complicações da diabetes tipo 2, isso demora uns 30 anos. Sim. Tanto que você pode ver quando a pessoa tem Uhum. diabetes tipo 1, ela se envolve ali, vamos supor, com 7, 8, 10 anos, ela vai começar a ter complicações realmente com 30, 35, né? Fica ali até os 40, 50 anos, vamos colocar, a pessoa sobrevive, né? Mas ela viveu ali com diabetes, que 30 anos, basicamente. E diabetes tipo 2 é a mesma coisa, a pessoa ela vai se envolver com 50, com 40, e realmente as complicações virão após 20, 30 Sim, anos. exato. Então é a mesma coisa também relacionado a efeitos colaterais dos Uhum. esteroides, né? Os Uhum. efeitos cardíacos, principalmente, eles não são agudos. Você não vai usar hoje e morrer de infarto amanhã, né? Isso vem de acordo com os anos. Então, assim, dificilmente você vai pegar os exames de uma pessoa que é obesa, já faz aí 20, 30, 15, 20 anos, e esses exames vão estar normais, dificilmente, Sim. né? Não, e por exemplo, na obesidade ali, mesmo que esteja dentro das referências, digamos a insulina. Quando chega um paciente na minha frente, eu quero que a insulina dele esteja o mais baixo possível.
6, 5, 4, 3, né? A gente sempre vai querer o melhor. E já na obesidade, dificilmente vai conseguir chegar num nível ótimo desse. Sempre vai estar lá para 15, 20, para mais até, né, Gustavo? Que... Mas aí o problema é o valor de referência da insulina, que ele é um intervalo muito grande. É, Então, assim, se exato. você pegar o intervalo do valor de referência da insulina, é de 3 a Sim. 25, 26, né? Mas se você for avaliar as evidências, elas nos mostram que a insulina acima de 14, 15 já começa a ter uma certa resistência, Sim, com certeza. entendeu? Então, o negócio é você realmente saber interpretar e não avaliar somente o valor de referência, né? Porque uma pessoa com sobrepeso que tem uma insulina ali de 12, de 14, isso, para quem sabe interpretar os exames, para quem sabe fazer uma boa avaliação, né? Isso já diz muito, Hum, entendeu? Uhum. E Mesmo, isso vale para outros tipos de valores de referências? Por exemplo, às vezes a gente pega, vamos botar um exame de rotina ali, vai olhar os valores de referência e vai, ok, tô dentro dos valores de referência, nem vou lá no médico para ver o que ele vai falar. Num geral, isso vale para os outros valores também? olha, alguns exames, diria que sim, né? Alguns exames, mesmo estando dentro do valor de referência, não que isto vá trazer algum problema à frente, mas Sim. isto pode estar atrapalhando a você ter o seu melhor resultado, uhum. Uhum, uhum. entendeu? Então, Entendo, assim, com certeza. os valores de referências, eles quase sempre eles são estabelecidos em cima da doença, né? Uhum, Então, valores de referência alterados são basicamente características de doença, mas não quer dizer que por estar dentro do valor de referência, isso é o melhor para você que busca desempenho, isso é o melhor para você que busca emagrecimento, isso é o melhor para você que busca outras coisas, entendeu? Então é basicamente isso, né? Os valores de referência eles são utilizados mais na clínica e mais voltados para uhum. as patologias, né? Entendi. Mas para a pessoa ter realmente uma interpretação mais exata e mais assertiva dos exames, né? Aí é necessário você ter aquele link e saber aonde é sintetizado, por que é feita essa Uhum. dosagem, por que ela se E eleva. qual que é a importância de fazer os exames periodicamente, enfim, para quem usa o anabolizante, para quem não usa também? Então, é que aí vai depender realmente do objetivo de cada pessoa, né? Mas para os usuários, né, em sua grande maioria, seria para fazer o controle da poliglobulia, a poliglobulia, no caso, é o aumento do hematócrito em homens acima de 54% e em mulheres acima de 49%. Né? E isso faz com que o sangue ele fica mais grosso, ele fica mais espesso, e isso Sim. dá uma predisposição maior para a formação de trombos, de êmbolos, né, para causar embolias, por causa de tromboses. Então, é algo que precisa ser monitorado em usuários de esteroide, né? A creatinina, para você realmente ir observando se ela não está se elevando, porque é necessário a pessoa ter, se a pessoa decide utilizar esteroides, ela precisa ser consciente que ela vai ter que abdicar de outros prazeres ou de outras coisas, né? Então, assim, eu mesmo, eu vejo que quando eu faço uma refeição livre em relação a ir para um rodízio de pizza ou ir para um sushi ou alguma coisa do tipo, eu fico, digamos que, com mais incômodo em relação à digestão, eu fico com alguns Uhum, desconfortos intestinais, muitas vezes com dor de cabeça, muitas vezes. Então, são coisas que eu fui me condicionando a não a não consumir mais, né? Porque era algo que eu observava que atrapalhava o meu desempenho. Então, uhum, são coisas que o João, como atleta de CrossFit, você sabe muito bem que tem coisas que você ingere, que
você vê a resposta do seu corpo em relação ao melhor Total. desempenho, tem coisas que você já observa, né? E para nós que amamos o momento do treino, tudo aquilo que atrapalha o treinamento é péssimo. Eu, pelo menos, eu me cobro tanto durante o treino que se eu não consigo fazer os exercícios da forma que eu fiz no treino passado, né? Isso para mim é um martírio. Eu fico me cobrando, eu falo, puta, mas como assim, mano? Eu não consigo. Pô, Entendo. por que eu não consegui então? O cara sai puto da academia. Sim, eu fico, Eu também, eu durante também. o treino eu fico com cara fechada. Não dá. Tipo, você durante o treinamento, para que você tenha uma boa analgesia, é necessário você produzir cortisol. Uhum. É necessário você Uhum. produzir adrenalina, né? E aí quando você coloca a mistura do cortisol com o andrógeno, com o atesto, isso é um pouco explosivo, é um pouco Aflora agressivo. tudo, né? A testo, sim, a testosterona, ela, digamos que ela tem essa sinergia com o cortisol. Então, se você está com a testosterona alta, mas o cortisol baixo, não há agressividade. Você fica tranquilo. A partir do momento que há a liberação de cortisol, a liberação de adrenalina, aí isso acentua, Uhum. né? E, Uhum. e isso, de acordo com que você vai conseguindo, porque o treinamento você precisa realmente se desafiar, você precisa se cobrar mais, né? E esse desafio é algo difícil, não é algo fácil. Então, você precisa Uhum. muitas vezes ficar remoendo raiva e ódio dentro, né, para que você vá e se supere. Com certeza. Então, são coisas que, assim, durante o treino, tem vezes que eu fico realmente pensando em coisas erradas e junta É a mais raiva famosa ali. força do ódio. Pode, É na força do ódio. força do Ô, ódio. Gustavo, Né? Ô, E aí, Gustavo, mas assim, voltando a falar dos exames ali, pode né? falar. Aí tem a Aham. poliglucosia, tem as dislipidemias, porque dependendo dos esteroides que são utilizados, eles causam realmente dislipidemias, eles aumentam o colesterol LDL, reduz a HDL, Uhum. e aí de acordo com o que você coloca ali nos critérios de avaliação, né, nos índices de Castelli, ou através da avaliação da relação triglicerídeo-HDL, que são avaliadores do risco cardíaco, né, do risco cardiovascular, quase sempre os usuários que não controlam a dieta, que não controlam o plano alimentar, eles vão estar enquadrados dentro de uma faixa de risco cardiovascular. Né? Então, assim, a pessoa que ela vai fazer o uso, ela tem que saber que o plano alimentar dela tem que ser mais restrito em relação à gordura saturada, realmente, né? Que não é um plano que você pode ficar comendo carne bovina, queijo, sorvete, e não, isso, quem faz isso são atletas negligentes, são atletas que, são pessoas que realmente não têm um entendimento sobre, quando você vai para o nível, digamos que mais profissional, os próprios profissionais, eles sabem disso. Eles sabem o Uhum. poder que o plano alimentar bem estruturado tem em relação a reduzir os colaterais dos Uhum. esteroides. E assim, isso, e eu cada dia mais eu venho conseguindo adequar isso na prática, né? Tendo um bom entendimento de nutrição funcional, para você realmente ter um bom fornecimento de compostos bioativos, de fibras, tanto solúveis quanto insolúveis, de antioxidantes, né? Ter ali a maior variedade de frutas, né? E a partir do momento que você, igual eu agora após, depois de ter me formado com nutrição, e você conseguir aplicar isso na prática, é muito gratificante, porque eu vejo que, assim, mesmo quando a pessoa decide fazer o uso de alguns esteroides, quando você consegue adequar realmente o plano alimentar para que tenha um bom fornecimento de compostos bioativos, de antioxidantes, de gorduras mono e poli, de ômega 3, enfim, de ter um fornecimento nutricional adequado para aquela pessoa, você observa, igual eu gosto de colocar nos meus exames, uma tabela do Excel mesmo, e daí eu coloco os resultados, né? Cada vez que a pessoa faz a coleta, e vou colocando um do lado do outro para ir fazendo a evolução desses exames. Né? Uhum. Então, assim, o que ele coletou tal dia, eu coloco todos aqui. O que ele coletou tal dia, eu coloco todos aqui. O que ele coletou tal dia.
e eu vou fazendo a evolução dos exames, né? Está melhorando, está piorando, está aumentando, está baixando. E é muito gratificante você conseguir ir corrigindo essas coisas, né? Mesmo com a pessoa fazendo uso e algumas vezes conseguir até melhorar o perfil lipídico, Bacana. conseguir melhorar o tanto que, vamos supor, esses dias atrás eu atendi um rapaz que ele não estava fazendo uso de nenhum esteroide, mas ele também não vinha seguindo um plano alimentar bem elaborado. Ele vinha comendo muita gordura saturada, comendo muita pizza, hambúrguer, enfim. Estava com alguns... não chegava... Não estava caracterizado como dislipidemia, mas os valores ali do perfil lipídico, eles não estavam tão adequados, né? E aí, com a Uhum. correção do plano alimentar, eu elaborei para ele um plano alimentar, e mesmo começando a fazer o uso, nós observamos que diversos parâmetros dele haviam melhorado. Uhum. Por quê? Porque realmente o plano alimentar agora estava adequado para o objetivo dele. Fez total diferença. Sim. Uhum. E, com toda certeza, exercício cardiovascular também, né? Então, Uhum. tudo Uhum. isso acaba melhorando os Pô, parâmetros. show. Então, não é só assim, chegar e tomar agulhada, né? Perfeito. Gustavo, acredito que o recado foi dado, cara. Pô, história sensacional aí, bom ter trocado essa conversa contigo. Cara, agradeço o convite. Acredito que, não sei se tu tá aberto a vir uma próxima vez aí, mas sempre vai ser um prazer te Vamos receber aqui no Performance Podcast. Cara, brigadão, valeu e até mais, até a próxima. aí. Valeu, Gustavo. Obrigado, hein? Então, gente, ó, boa noite. Eu agradeço o convite. É sempre um prazer, né, poder contribuir, né, com o conhecimento de vocês. E com toda certeza, podemos marcar uma próxima, assim, tendo aí, vamos, vai que as pessoas acabam comentando, né, a respeito de algum assunto em específico, e a gente pode, Pô, sim, Ah, show. Alguma perfeito. dúvida, né? Ô, abordar Gustavo. mais voltado até para, quem sabe, eu não tenho muita prática sobre CrossFit, Aham. né? Então, assim, podemos aí trocar uma Não, com ideia, certeza. né, Tem sobre alguns pontos em específico estratégia. aí do CrossFit, rabdomiólise e tudo mais. Isso aí tá em outros esportes também, mas isso é algo Sim, mais comum no cross. Ah, E se o sim. Uhum. não, mas o motocross é bem e comum, né? Tanto que eu estava vendo esses dias atrás uma pesquisa mesmo que fazia avaliação do CPK, era CPK, transaminases, era AST, uhum. né? ALT, TJWP, e aí tinha CPK também, e mioglobina. E assim, nossa, uma mulher lá que havia feito uma competição de 2 ou 3 dias, o CPK dela estava em vinte e Sim, cinco sim, mil. sim. Meu Deus, é, Uhum. é bem comum assim essa alteração. E Gustavo, se o pessoal quiser te encontrar, redes sociais, como é que faz aí para poder te acessar? Eu tenho o Instagram, né? Só procurar ali Gustavo Camargo, tem o Instagram. Ele está um pouco desativado, mas é um projeto meu agora em 2022 retornar, né, com a publicação ali de mais conteúdo sobre. É que, digamos que eu sempre preferi dar mais atenção aos meus clientes, a atenção pessoal mesmo, Uhum. e através do trabalho bem feito, você acaba sendo indicado para outras pessoas, né? Sem precisar ficar se Não, autopromovendo na isso é rede certo. social, digamos. Isso é Então, certo. Boca a boca é o mais forte. Sim, eu, com eu certeza. então, e aí assim, como eu penso assim, cara, no lugar de eu perder uma hora em fazer um post ou algo do tipo, então eu vou destinar um tempo maior para esse meu consultoriado aqui, vou explicar melhor como funcionam as coisas, né? Dar uma atenção maior, e aí isso acaba tendo um resultado, pelo menos para mim, né? Veio dando um resultado melhor, porque as pessoas realmente vão indicando, Uhum. né? Indica para um, indica para outro, e aí acaba que eu destino pouco tempo para minha rede social, né? Mas é algo que realmente esse ano agora eu quero destinar mais tempo, né, para minha rede social ali, até para que eu possa também mostrar, né, um pouco do meu conhecimento, um pouco aí do meu Claro, trabalho com para as pessoas. certeza, disseminar mesmo Com informação de certeza. qualidade, né? Tudo isso aqui que a gente falou no podcast, só conteúdo valioso, né, para todo mundo.
Então tá, fechou, valeu, muito obrigado e até Sim, mais.